Bom dia, pessoal. Queria fazer a parte 2 desse vídeo. Eu tinha mostrado a primeira parte, que é o Super I/O queimado, tá desse lado aqui mesmo, Super I/O estourado com furo, né? O cliente chegou falando que era só uma pecinha, né? Só o Super I/O, chegou com o Super I/O fora, como eu mostrei em outro vídeo. Como tinha problema também no PCH, porque a linha de 3 e 5 estava em curto, as duas estavam em curto, como eu mostrei no vídeo, eu tive que passar para ele um novo PCH, porque o dele, ele não tem como testar exatamente, mas com toda certeza dele queimou com fonte de descarga elétrica, né? E inclusive a Mariana fez a troca do PCH, certo? Esse que é um novo PCH já. O curto de 5 volts, eu vi ali agora, essa bobina que está removida aqui, né? A PL23, se não me engano. Ela é de 5 volts, o curto sumiu, não tem mais curto na PL23. E o curto continua na PL25, que é o curto de 3.3 volts. Tá? Então o que acontece? A Mariana também encontrou esse componente aqui queimado. Não olhei qual componente que é, pode ser algum controlador. Pelo fato da forma que queimou, provavelmente não queimou pela fonte, tá? Pelo carregador, porque o carregador ele não tem nem força para causar esse tipo de queima. Certamente algum dispositivo externo ligado, seja rede, USB, alguma coisa que ligou em curto, né? Que ligou, às vezes pode ser um pendrive que estava em curto e pode ter revertido a tensão aí queimada. Então, outra coisa, a Mariana também tirou a rede, porque depois que ela fez o PCH, né? Eu tô analisando junto com ela essa placa, porque eu comecei a gravar e tudo, e inclusive eu que diagnostiquei que o PCH estava com defeito, né? Vocês acompanharam na primeira parte. E... O que? Eu abaixei ele, engasguei com um pão de queijo. Então... Agora eu vi. O Robson ficou te olhando. O Robson ficou te olhando. Eu abaixei. Eu tô de costas. Eu acho que ele tava passando mal. Bom, pessoal, então a gente fez o diagnóstico do PCH com problema. E depois que ela fez a retirada, continuou em curto, né? A linha continuou com um sintoma parecido, né? Que ele não startava e estava aquecendo o PCH e também o PWM de 3 e 5 volts, certo? O que acontece? Eu vou até perguntar ao cliente, depois que ele aprovou o novo PCH, porque eu tive que passar um novo orçamento para ele, já que eu tinha passado o primeiro orçamento baseado no Super I/O, que foi o que ele falou, que é só uma pecinha, um problema. Então, como eu tive que trocar o PCH, coloquei um novo PCH, eu tive que passar um novo orçamento para ele, tá? Isso é um problema muito sério de quando é técnico que manda pra gente. Eu recebo muita ligação aqui na loja, o pessoal perguntando, quanto que é para regravar uma BIOS? Aí eu, sei lá, passo um valor, R$100, vamos supor. Aí, quando chega aqui, aí eu pergunto, mas quem diagnosticou foi BIOS? Não, é eu, porque sou eu que diagnostiquei, mas o cara tem alguma informação, às vezes não tem nada, não tem conhecimento, não tem nada. Por que acha que é BIOS? Porque eu acho que é. Isso acontece bastante. Como ele passou pra mim que era o defeito, era só o Super I/O, eu passei um valor, né? Depois que tinha mais problema, eu passei um valor do reparo como um todo, incluindo já um PCH, né? Que foi o que eu substituí para ele. Mas enfim, a linha de 3 volts, ela continua em curto, 3.3 volts. E agora eu fui olhar, com mais uma prova que o PCH estava queimado. Olha só como é que estão alguns capacitores aqui embaixo do PCH. Olha aqui, não posso tremer muito, senão vai perder o foco. Pera aí. Olha aqui, deixa eu pegar a pinça. Ó, olha esse capacitor. Tá queimado. Esse capacitor. Esse maior aqui. Na câmera não vai dar pra ver, isso aqui tem que ser microscópio, tá? Mas tem vários capacitores queimados aqui. Literalmente estourados, tá? Estourados. A gente não viu isso aqui, tá? Eu confesso que a gente não viu isso aqui a princípio. Mas isso aqui com certeza é uma prova que o PCH estava queimado, porque para um capacitor estourar desse jeito, uma peça tão sensível como o Super I/O, como um PCH, com certeza queimou também, tá? Mas o próximo passo aqui, eu passei para Mariana já, vai tirar esse capacitor, tirar todos os curtos aqui. Provavelmente
vai sumir o curto na linha de 3 ali, tá? Retirando esses capacitores, porque não tem mais nada que esteja com problema, né? Como eu falei, um problema começou a partir de uma pecinha. Deixa eu tirar o foco aqui, tirar o zoom dele. Começou com uma pecinha, né? Como o cliente disse, um Super I/O que estava pipocado, estava estourado. Passou para um PCH com problema. Passou para esse componente aqui, deve ser algum controladorzinho de USB, né? Alguma coisa assim, eu não olhei no esquema ali, mas passou para esse aqui, tinha um furo nele também. E agora os capacitores embaixo, certo? Por enquanto, né? Torcer para ser só isso. A rede também não sabe se tá boa ou não, como tá sem. Depois que fizer o curto sumir, que vai olhar a rede dele, né? Se vai voltar a rede e ver se funciona ou não. Pode estar curto, pode estar em curto também o chip, certo? Então, isso aqui é a consequência de uma pecinha, né? Infelizmente, isso acontece bastante, muito mais do que eu queria que acontecesse, né? E às vezes a pessoa acha que eu não tô querendo passar informação, mas pô, eu gravo vídeo, né, mostrando o reparo. Como é que eu não quero passar informação? Só que a questão é que eu estou analisando uma placa, né? Essa placa, eu tá aqui na minha mesa, eu tô com um multímetro aqui, eu tô com um termovisor, eu tô com a fonte assimétrica, eu tô com as ferramentas para fazer uma checagem completa, certo? Então, se eu passar alguma informação que obviamente nem todos os defeitos são iguais, a causa, né, aliás, o sintoma geralmente é o mesmo, mas a causa do problema dificilmente é a mesma coisa. Qual a probabilidade de ter uma placa que queimou exatamente igual essa que queimou, com os mesmos capacitores ali embaixo? É praticamente impossível, tá? Acontecer a mesma coisa em outra placa, certo? Mesmo tendo vários modelos desse notebook aí no mercado, né? Vamos dizer assim. Então, o que eu não gosto de passar é porque isso é mais uma desinformação do que uma informação. Eu querer auxiliar sem poder medir, sem poder fazer nenhum teste. Infelizmente, não tem como. Já falei em outros vídeos. Quando se trata de placa de vídeo é um sistema simples, eletronicamente falando. É um sistema simples. Placa de notebook é muito mais complexo, porque ele tem muito mais sistemas para funcionar, né? A placa de vídeo não, é um sistema muito mais simples, beleza? Então eu vou dar continuidade nessa aqui, assim que possível, né? Eu não mostrei a filmagem, tem no Instagram só a retirada desse PCH aqui, mas eu não filmei ela colocando porque eu nem tava aqui na hora, na loja, certo? Eu cheguei hoje e pensei, pô, se deu certo eu não filmei, né? Para dar uma continuação a esse problema aqui. Mas felizmente, se é que eu posso falar assim, ele tem mais problema e eu tô podendo dar continuidade, beleza? Olha aí, pessoal, continuando no HP G4, né? O de problema numa pecinha. Tirei os componentes que estavam em curto aqui, eles realmente estavam em curto, total, certo? Você vai focar aí, tá? Aqui ele estava em curto total, tirei aqui alguns capacitores, esse aqui, tinha uns que estavam literalmente estourados, né? O curto sumiu aqui, né? Ele tá com uma resistência só, mas não é um curto total, como estava apresentando. Ali em cima tá os capacitores bem pequenos, né? Foram 4 que eu removi, tá? O curto aqui na linha de 3 volts também sumiu, acho que não vou conseguir mostrar. Tá? A parte de cima aqui ela está isolada, né, como eu tirei a bobina, que não apresenta curto na parte do PWM dos MOSFETs, de alto e de baixo. E na parte de baixo ele estava apresentando curto, agora não está mais, tá? Tá zerado ali, né? Nessa escala ali que apita, ele não mostra a escala ômica, né? Voltando aqui, escala ômica, ó. Quando eu coloco ali, ó, ele está em quilo já, né? Então ele tá uma resistência, mas nada que seja um problema. Isso na linha de 3, agora eu coloquei na linha de 5 ali. E tá em mega também, mas não é um curto-circuito, beleza? Bom, o que eu posso fazer aqui? A fonte assimétrica tá ligada ali ainda. Eu posso enxertar a tensão aqui, tá? Antes estava apresentando um curto, né? Vamos ver, eu não liguei ainda, para falar bem a verdade. Eu não fiz esse teste ainda com a fonte assimétrica. Linha de 3, então a tensão que tá ali tá 2.5 só, volts, né? Ó. Essa é a diferença, tá? Aqui na fonte assimétrica tá até alta aqui, ó. Tá alta, ó. Posso subir tudo aqui, ó. Por quê? Ele não fechou curto, certo?
Ele está tendo um consumo agora de corrente. E ele não fechou o curto aqui, certo? Essa é a diferença que eu precisava ter. Quando ele acende aqui, ele está um curto-circuito. Ele baixa a tensão e sobe a corrente, né? Que representa um curto. Então aqui ele está tendo um consumo. Essa é a diferença. Beleza? Então o curto sumiu. O que eu vou fazer? Eu vou soldar de novo as bobinas, né? Vou deixar sem os capacitores ainda, tá? Sem o chip de rede. E vou ver se a máquina, ao ligar aqui, ela não esquenta nada e não apresenta nenhum tipo de curto, beleza? E eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu soldar as bobinas aqui, eu volto para mostrar a continuação. Olha aí, pessoal, quero mostrar da continuidade no HP G4, é só uma pecinha, né? O título do vídeo, a primeira parte. Bom, eu tinha mostrado essa parte aqui, eu vou mostrar o esquema rapidinho, eu não vou analisar ele, tá, detalhadamente, certo? Até porque quando eu tento fazer uma análise aqui gravando enquanto a loja está aberta, não dá muito certo, geralmente eu falo alguma coisa errada, aí o pessoal vem falar alguma coisa, me corrigir, então para evitar isso eu não vou analisar ele exatamente, mas enfim. Bom, a placa está aqui do lado, eu vou mostrar daqui a pouco. O que acontece? O problema todo começou com o Super I/O estourado, certo? Depois desse Super I/O estourado, a gente fez a substituição dele e esse PU8 começou a esquentar. A parte pós-bobina, né? Essa parte aqui, onde tem esse terminal aqui, tá? Esse terminal roxo aqui, ele estava em curto, certo? Tanto aqui no nos 3 volts, quanto na parte dos 5 volts, beleza? As duas partes pós-bobina estavam em curto. Eu injetei tensão em uma das partes, qualquer uma das partes, e o PCH começou a esquentar, certo? A Mariana fez a substituição do PCH. Depois de fazer a substituição, ela encontrou outro componente do lado do PCH também queimado. Ela fez a substituição também, porém o PU8 continuou esquentando. Não existia mais curto, certo? Aliás, não existia mais curto após bobina na linha de 5 volts, mas na linha de 3 volts existia um curto. Eu fui verificar e embaixo, na parte de baixo da PCB, do PCH, tinha alguns capacitores estourados. Vocês viram no vídeo agora há pouco, né? Para mim já faz 3 horas que foi quando eu gravei isso. Tá, então eu retirei, ainda tá sem os componentes, sem esses capacitores, certo? E mesmo assim continua esquentando o PU8. Bom, eu tinha o original dele, que é esse UP1585, né? Eu tinha o original dele aqui, que estava na máquina, que estava esquentando. Eu tirei de uma outra sucata minha que também esquentou. Eu comecei a pensar que poderia ser ele, já que a sucata, eu não sei nem qual era o problema da minha sucata. Comecei a imaginar que fosse ele. Só porque eu tirei o PU8 e fui analisar. Eu vou mostrar na placa daqui a pouco. No terminal, deixa eu ver qual que é aqui, acho que no terminal 2, não. No terminal, peraí. Aqui no terminal 8, tá? No terminal 8, exatamente, aqui no terminal 8, tá? Esse VREG3, certo? Tá vendo aqui? Depois que eu tirei ele, eu medi o terra, né? Eu coloquei a ponta de prova em qualquer lugar da placa no terra e fui medindo perna por perna aqui, terminal por terminal, né? Aliás, aqui até achar o que estava em curto, né? Qual estava em curto. O VIN não estava, né? Tinha outro em curto, que é a linha, qual que é? Tem um que vai direto pro terra aqui, que é essa aqui, a 13, tá? Essa 13 estava em curto, certo? Mas essa aqui é direto pro terra, não tem problema nenhum. E também o terminal 8 estava em curto. Porém, o terminal 8, diferente do terminal 13, ele tem uma tensão de 3... Obrigado, Robson. Tem uma tensão de 3 VPCU, certo? Dá pra ver aqui, tem um capacitor, né? Que ele joga pro terra, ok? Do lado da linha, um capacitor de cerâmica, mas tem o 3 VPCU. O que eu fiz? Eu olhei aqui no capacitor, o que estava acontecendo? Tanto no terra do capacitor, quanto na linha positiva, nesse 3, estava em curto. O que eu fiz? Eu tirei esse capacitor e coloquei tensão, né? Tensão, lógico, a tensão de 3 volts, menos que isso, eu sempre coloco menos, 2 volts é suficiente, e ele fechou curto. Claro que eu coloquei na linha de mais, né? A linha positiva aqui, certo? Se eu colocasse no terra aqui, ele obviamente ia ficar em curto e eu não encontraria problema algum. Na linha de 3, o que eu encontrei em curto? Deixa eu dar uma olhada aqui qual foi. Foi o 18. O 18 nada mais é do que um chip de BIOS.
O 18, peraí. Não. Aqui, o 18. A BIOS dele estava em curto. Aliás, o chip da BIOS em si estava em curto. O terminal 8, olha aqui o que ele recebe. O 3 mais 3 VPCU, tá? Ele recebe essa tensão, tá? Ele é alimentado por essa tensão. O que estava acontecendo? Como o chip queimou, ele estava gerando um curto na placa e fazia esquentar o PWM, certo? Então o PWM realmente não tinha curto. O PCH é provável que sim, já que tinha os capacitores embaixo queimados, né? Mas o chip de BIOS também estava queimado. Eu tirei ele, né? Ele está sem na placa nesse momento e o curto sumiu. Tá? Então o que acontece? Certamente isso que vai ser a conclusão do vídeo, porque eu não devo gravar mais, porque é provável que eu tenha solucionado o problema. E deixa eu aumentar a ISO aqui, tá baixo agora aí. Aqui. Tá? Então vamos lá. Aqui, olha só. O que eu falei pra você, eu vou colocar no colo aqui, porque no lugar que eu tô aqui é meio complicado e onde eu tô com a perna ruim, né? Então vamos lá. Aqui, ó, deixa eu ver se consigo focar. Aqui, ó. Esse capacitor aqui é o capacitor da linha 8, tá? Então eu joguei uma tensão aqui, tá vendo onde está esse terminal aqui? Eu raspei ele para ter um contato maior. E daqui ele joga direto pro pino 8, tá? O pino 8 é isso aqui, né? É o pino 8 do chip. Então ele estava gerando um curto. Eu tirei o chip, o curto sumiu. Então eu vou ter que trocar o chip, né? Claro, eu vou ter que achar um outro chip. Eu vou ter que achar a BIOS desse chip, né? Para poder regravar, né? O arquivo em si. Voltar à rede depois ainda, se por acaso resolver só o chip da BIOS. Mas o curto sumiu, beleza? Tá vendo a passeata aí dessas greves aí? Eu vou tentar gravar rapidão antes que eles passem aqui e não consigo falar mais. Eu vou ligar aqui. O que está acontecendo agora, tá? Eu estou encontrando as tensões, né? Tá aqui na fonte assimétrica 18.5 volts. A corrente tanto faz porque ele não está em curto, certo? Ó, ali eu encaixei, ele não está gerando curto algum, certo? Aqui ele está ligado, ele não acende, claro. Esses modelos da HP normalmente ele não acende aqui se não tiver BIOS. Porém, eu tenho algumas tensões, tá? Deixa eu ligar aqui mais ou menos, ver se eu consigo mostrar. Coisa que não estava acontecendo. Antes eu ligava ali, o curto já aparecia na hora. O PU8 ele já esquentava na hora, né? Agora não é o caso mais. Deixa eu mostrar aqui, ó. Na 8, onde ele é alimentado, ó, 3.3 volts, certo? Aqui ele não tinha, porque estava em curto, né? Eu não vou encontrar os 3 e os 5 aqui, porque ele não está chaveando, né? Aqui no pré, eu não vou encontrar nada, certo? Mas provavelmente tem encontrado todos os curtos dessa placa, certo? Resumindo, né? Vamos lá. Problema: Super I/O queimado do outro lado, lá, não vou mostrar. E o Super I/O velho tá ali na mesa Mariana. PCH trocado. Chip da BIOS queimado. Esse aqui, tá? E aqui os capacitores que eu tirei embaixo, que eu tenho que colocar ainda embaixo do PCH. Provavelmente resolveu o problema, tá? Aliás, se resolveu o problema não, vou corrigir. Provavelmente isso deve ter removido o curto da placa, tá? Todas as peças que estavam em curto, que queimou, certamente não deve ter mais nenhum, é bem provável. Então eu vou ter que agora achar outro chip, certo? Regravar um chip, achar a BIOS dele. Eles são dois chips, tem outra BIOS aqui, tá? Certo? Então eu vou ter que achar outro chip desse, né? Para poder regravar o arquivo e ver se vai resolver o problema, se vai acionar, beleza? Então basicamente isso aí. Essa aqui foi uma análise completa, eu acho que eu detalhei bem essa análise aqui, né? Porque é importante, é até importante frisar, porque horas trabalhadas nessa máquina aqui, eu acho que deu mais ou menos umas 7, 8 horas, mais ou menos. E isso tudo por causa de uma pecinha, né? Como o cliente falou que era, tá? Infelizmente foram pelo menos aí, deixa eu ver, foram 8 pecinhas, né? Não foram uma pecinha. Um BGA e o resto SMD, só o da SMD, beleza? Olha aí, pessoal, a continuar a novela do HP G4, eu tinha
conseguido tirar todos os curtos da placa, né? Foi a BIOS, PCH Mariana fez a ressolda, trocou ele, né? Aliás, fez a ressolda de um outro meu aqui e colocou na placa, tirou o velho. O Super I/O também foi substituído. E após existir alguns capacitores eu não, na Mariana, nem eu soldamos na placa ainda. Você vai focar ali, ó, tá ali em cima, né? Aquilo ali é lixo, tá? Os que não estão queimados eu vou jogar fora, mas só mostrando que eu ainda não descartei ainda, certo? Os capacitores. Depois que descobriu que a BIOS, o chip da BIOS também tinha queimado, depois que eu descobri que ele havia queimado também, eu tive que sair, né? Eu deixei com a Mariana para ela achar um novo chip, teve que trocar também o chip, né? Já que ele queimou, e achar a BIOS também, eu acho que essa BIOS a gente já deve ter aqui, e ela regravou. Eu tava numa consulta para tirar os ferros da perna aqui, né? Como eu mostrei agora no vídeo para vocês, quando eu tô com esses ferros. E eu tava no consultório lá esperando ser atendido. E a Mariana me mandou um vídeo do problema agora desse G4, né? É só uma pecinha. Olha aí, ela soldou a BIOS, se só soldou a BIOS, ele já deu. Ele acendeu aqui, né, Mariana? Soldou uma nova BIOS, né, regravada, claro, e ele já acendeu, coisa que não estava fazendo no vídeo anterior, né? Na parte do vídeo anterior. Então ela está acendendo, o consumo ali ainda está zerado, ok, não tem problema. Vamos ligar a máquina, né? Liguei ali já, consumo subiu, deixa eu aumentar a corrente aqui, que eu não sei como é que tá no máximo 80 ali, né? Olha aí, mais uma novela. Tá demorando a imagem, mas não é isso que eu quero mostrar. Olha aí. Olha como é que tá? A corrente ali, ela pulou, saltou, né? Isso que é uma corrente de ligar e dar imagem, vamos dizer assim. Porém, olha o estado que tá? A gente então desmontou essa parte de cima, tá? Só por essa linha aqui no meio, eu presumo que seja a tela com problema, tá? E ele tá iniciando, ele tá processando. Você ligou no monitor externo? Ele não passa. Ele não passa. Não. Então, provavelmente a tela também está com problema, né? Por conta dessa faixa que está ali, certo? Ou se não a tela do flat, a gente não desmontou essa parte de cima, porque como eu já falei 1000 vezes, é só uma pecinha, né? Tem mais esse problema. Eu não sei se o cliente na verdade age de má fé, eu não sei o que é, mas se é uma coincidência, se nem ele sabia, mas enfim. Tem mais esse problema que a gente vai ter que resolver. O curto já sumiu, a máquina tá ligando já, o equipamento tá ligando, porém agora tá com essa faixa aí típico de problema de tela ou de flat, beleza? Então eu vou dar continuidade sobre isso aqui. Só um adendo, eu vou falar o valor desse, assim que terminar o reparo, eu vou falar o valor que foi cobrado isso aqui para vocês terem ideia vocês estão vendo tudo que foi feito e do valor que eu vou cobrar, né? Que eu cobrei dele, caso dê certo, tá? Mas eu queria fazer uma ressalva que é o seguinte: a técnica que eu usei para analisar essa placa e achar os problemas não é uma técnica única, tá? O que eu usei foi uma técnica, né, uma variação, né, enxertando tensão, vamos dizer assim, é a mais comum. E particularmente eu acho a mais fácil quando tem algum componente em curto. Nem sempre dá certo, tá? Então existem várias formas de detectar o problema. A Mariana, por exemplo, tem uma forma específica dela de analisar e encontrar o problema. Eu tenho uma forma específica, certo? Então, mais uma vez ressaltando, por isso que é muito complicado eu passar qualquer informação que seja de reparo via Facebook, via WhatsApp, via e-mail. Então, a gente pergunta, o que eu faço? O computador liga e não dá imagem. Não tem como passar. Muitas vezes aqui na loja a gente coopera muito um com o outro, né? A gente quer a solução dos problemas, não importa quem resolveu. Eu não me importo em quem resolveu, se foi eu, se foi Mariana, se foi Robson, tá? Eu importo que o problema seja solucionado. Então, assim, muitas vezes, como a Mariana tem uma forma de analisar placas, notebooks, enfim, e eu tenho outra, às vezes se ela tem algum problema, eu tenho que parar e fazer uma análise do zero, partindo de mim, porque às vezes a linha de raciocínio que eu tenho é diferente da que ela tem, e assim vice-versa. Se eu consigo arrumar alguma coisa, a minha linha de raciocínio é de um jeito, a dela é de outra forma, às vezes consegue resolver. Então, toma muito cuidado com isso, né? Eu queria fazer esse adendo, porque eu usei essa técnica, mas nem sempre é assim que resolve, certo? Às vezes tem outra forma de resolver, uma mais complicada, outra mais simples, mas existem várias formas de resolver um problema se tratando da parte eletrônica, de notebook ou placa de vídeo, enfim, beleza? Aqui, ele tá acendendo aqui, tá?
Certo? Eu vou olhar essa outra parte, vou passar para ele, na verdade, um vídeo prévio do que está acontecendo, mas eu vou ver essa outra parte da tela. Eu queria só gravar um vídeo, a Mariana não mexeu nele mais até eu chegar. Eu acabei de chegar e vim gravar para poder ter uma prova de que não é só uma pecinha, né? Já mostrei que não é só mesmo uma pecinha, mas tem muito mais coisa.